Olá a todos, bem-vindos ao canal Matemática Online. Esta é a segunda aula sobre racionalização de denominadores, tá bem? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos para ver como podemos então explorar este conceito de racionalização de denominadores, tá bem? Não se esqueçam de subscrever o canal, acionar aí o sininho para ver sempre todas as notificações, tá bem? Vamos praticar matemática. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver aqui 3 exercícios, está bem? Vamos ver 3 situações para racionalizar o denominador. Ok, a nossa primeira situação, temos então 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Ora, racionalizar o denominador consiste em transformar este denominador no número racional. Ora, como é que nós vamos fazer neste tipo de situações? O nosso objetivo, no fundo, é livrar-nos aqui desta raiz quadrada de 2. Contudo, na aula anterior, nós tínhamos apenas raiz quadrada, não tínhamos aqui a raiz quadrada menos 1 ou a raiz quadrada de mais 1, não havia sinais de menos nem de mais aqui no denominador, quanto muito tínhamos apenas um número, 3 raiz de 2, não é? Tínhamos aqui um produto. E neste caso aqui é uma situação diferente. Então, para nós nos livrarmos deste denominador, convém recordar aqui os casos notáveis. Tá bem? E qual é o caso notável aqui que nos faz falta? É este caso notável. Vamos pôr aqui uma nota, que é A mais B, A menos B, igual a A quadrado menos o B quadrado. Ora, o que nós vamos tentar fazer aqui é encontrar aqui um caso notável que me permite eliminar esta raiz quadrada. Então, se aqui a nossa fração eu for multiplicar por, no denominador, raiz de 2 mais 1, e que lá está, no numerador também fazer a mesma multiplicação, então esta fração é equivalente a 1, então não altera o valor da expressão, contudo, no denominador nós vamos conseguir verificar aqui semelhanças com este caso notável, não é? Com a diferença de quadrados. Porquê? Eu vou ter aqui raiz de 2 menos 1 e raiz de 2 mais 1, precisamente aqui o meu caso notável. E depois, como vão ficar a raiz de 2, raiz quadrada de 2 vai ficar ao quadrado e o 1 também vai ficar ao quadrado, então a raiz quadrada vai ser eliminada. Tá bem? Então, nestas situações, nós apenas trocamos aqui o sinal, tá bem? Para obter aqui um produto. Nesta situação, vai nos permitir escrever 3 raiz de 2, eu vou indicar aqui os passos com algum cuidado, e no denominador vou ter raiz de 2 menos 1, raiz de 2 mais 1. Tá bem? Já estão aqui certamente a ver as semelhanças. É como se a raiz de 2 fosse o A e o B fosse o número 1. Então, eu posso escrever raiz de 2 ao quadrado menos o 1 também ao quadrado. E no numerador, vou fazer então aqui estas multiplicações, tá bem? Então, vou ter 3 raiz de 2 ao quadrado mais 3 raiz quadrada de 2, não é? A multiplicação. Ora, no nosso denominador vamos obter a raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ficar 2 e 1 ao quadrado é 1. No numerador, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 raiz de 2. Ora, 2 menos 1 é 1, então simplesmente eu vou poder escrever 6 mais 3 raiz de 2. Tá bem? Então, arranjamos aqui uma forma simples de racionalizar o denominador, tá bem? Então, nestas situações, um pouquinho diferente da aula anterior, aqui nós vamos tentar encontrar aqui o caso notável, tá bem? A diferença de quadrados para conseguir racionalizar aqui o nosso denominador, ok? Vamos ao segundo exemplo. 6 sobre raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. E aqui vamos aplicar o mesmo caso notável, vamos fazer exatamente da mesma forma, ok? Vou então multiplicar a minha fração já existente agora por raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Então, nós temos que fazer sempre aqui com o sinal simétrico. Temos de trocar um dos sinais, tá bem? Neste caso, eu estou sempre aqui o sinal que está entre a raiz de 7 e a raiz de raiz de 3, mas poderia também, ou seja, no fundo eu estou a trocar o sinal à raiz de 3, mas podia trocar o sinal à raiz de 7. O que me interessa é trocar um dos sinais para conseguir construir o caso notável, tá bem? Então, raiz de 7
menos raiz de 3. E agora já temos então o nosso denominador aqui. Eu vou escrever mais uma vez, agora tudo uma só fração, raiz de 7 menos a raiz de 3. No numerador tem 6 vezes a raiz de 7 menos a raiz de 3. Ora, no nosso denominador temos o caso notável. Vou escrever então a raiz de 7 ao quadrado menos a raiz de 3 também ao quadrado. No numerador posso continuar a escrever o 6 a multiplicar pela raiz de 7 menos a raiz de 3, ou então fazer a multiplicação, não é? Então 6 vezes a raiz de 7 e 6 vezes a raiz de menos 6 raiz quadrada de 3. Assim, no nosso denominador vamos ter 7, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7 e a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, ok? 6 raiz de 7 menos 6 raiz de 3. Ora, 7 menos 3 é 4. Não? Este denominador aqui é 4, o que nos permite simplificar com o numerador. Temos um número par no denominador, aqui o 6 é um número par, podemos então dividir tudo por 2. Ok? Então vamos obter no denominador 2, vou escrever 3 raiz quadrada de 7 menos 3 raiz quadrada de 3. Podemos deixar assim com o 3, ou se preferirem, foi o que eu vos disse aqui anteriormente, posso fazer a multiplicação ou não, posso colocar o 3 em evidência e fica 3 meios depois a multiplicar pela diferença entre as raízes, ou deixar assim. Então o que eu estou a dizer é, posso também escrever 3 meios, raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3, está bem? Uma forma ou outra, temos aqui a racionalização feita, está bem? Deu para entender até aqui? Ótimo. Vamos fazer mais um exemplo para consolidar então aqui esta racionalização do denominador com este formato. Então se nós tivermos menos, vamos colocar então a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5 menos 2 vezes a raiz quadrada de 3. O procedimento é muito semelhante. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3. Está bem? E o denominador, vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos escrever no denominador, vamos avançar agora um pouquinho, não é? Agora já não preciso pôr tudo na mesma fração, posso passar logo para o caso notável. Vai ficar então a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 2 raiz quadrada de 3 também ao quadrado. No numerador, ok? Falta-me aqui o sinal de menos, não tinha colocado, e agora o 3, a raiz quadrada de 3 pode multiplicar pela raiz quadrada de 5 e por 2 raiz quadrada de 3. Então vai ficar raiz quadrada de 15, não nos podemos esquecer que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, ora, como as raízes têm o mesmo índice, então escrevo a raiz quadrada de 3 vezes 5, não é? Então raiz quadrada de 15. E depois vou escrever 2 vezes a raiz quadrada de 3, vai ficar ao quadrado, não é? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Temos então menos, vamos escrever a raiz quadrada de 15. E agora, temos aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 2, vamos escrever 6. No denominador temos o número 5, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado 5, e aqui temos de fazer o 2 ao quadrado e a raiz quadrada de 3 também ao quadrado, ou seja, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 também ao quadrado. 4 vezes 3, vamos obter o número 12. Ok, então menos 12. Ora, denominador, podemos escrever menos 7 e no numerador 15 mais 6. O que podemos aqui avançar é estes sinais de menos poderão anular-se, não é? Menos com menos é mais, então eu posso escrever raiz quadrada de 15 mais 6 sobre 7 e temos então aqui a racionalização feita, está bem? Obrigado por assistirem. Espero que tenha sido claro, que tenham entendido bem aqui os passos. Agora é questão de praticar, está bem? Se houver dúvidas, deixem também nos comentários. Obrigado por assistir.